Olá, leitores e leitoras! Tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert e esse aqui é o canal Batalhas Literárias. Então, hoje eu tô aqui para falar para vocês 5 leituras nacionais brasileiras que deveriam ser mais valorizadas do que elas realmente são. O vídeo de hoje não vai ser dividido em duas partes, ou seja, ele vai ser um vídeo contínuo, não vai conter spoilers, porque ele é só recomendação. Eu não vou falar de um livro em específico, e se eu for falar de cada um desses itens na lista, ele vai demorar anos e anos. Então, eu só vou fazer um resumo básico de cada um deles e explicar o porquê que vocês deveriam estar lendo esses livros. O primeiro livro, que é Olhos da Água, da Conceição Evaristo. Esse livro, ele é dividido em contos, ele não é uma narrativa constante, e ele é feito de um modo a se tratar mais do lado social, não tanto do lado de um lado de ficção e tal. O que acontece? A nossa autora, que é a Conceição Evaristo, ela morou na favela praticamente a vida inteira dela, e lá ela resolveu pegar esses relatos, essas experiências, essas vivências que ela teve e inspirar no que ela via no dia a dia os contos dela do livro. Os contos falam, na sua maioria, de mulheres periféricas, na maioria, de novo, mulheres negras, mas tem sim mulheres brancas, tem alguns, tem um que é de um menino e tem um que é de um homem adulto. Então, assim, o livro é mais focado nas mulheres da favela, mulheres pobres e negras da favela. E aí, assim, essas mulheres periféricas, como que elas são retratadas? Ali tu vai achar de tudo quanto é tipo de conto. Mulheres de traficantes, mulheres que passam fome, assim, uma fome que a gente não tem como imaginar, miséria extrema, violência, às vezes até algum tipo de morte não intencionada por falta de coisas básicas, de saúde básica, de educação básica, de segurança. Imagina então para quem sente isso na pele. E a Conceição traz isso de um jeito exemplar, assim, porque eu li esse livro a primeira vez quando eu tava prestando o vestibular de 2017, e um dos livros obrigatórios era Olhos da Água. E aí eu li, e dali em diante a minha vida mudou completamente, assim, porque estoura uma bolha onde a gente vive que a gente não tem conhecimento, assim, porque tu ouve alguma coisa sobre a favela, tu já tem aquela visão pré-programada. E aí a Conceição traz outro lado, totalmente sensibilizando aquilo e mostrando realmente quais são os problemas atrás daquilo, sabe? Então é um livro muito, muito importante. E o conto que deu o nome do livro, né, que é Olhos da Água, é sobre uma menina que tem a vida dela e tal, e ela morou na favela com a mãe dela, e a família dela era extremamente pobre, e ela não conseguia, ela virou adulta, se mudou dali, e ela não conseguia lembrar que cor eram os olhos da mãe dela. E aí, quando ela finalmente reencontra com a mãe e tal, os olhos da mãe dela enchem de lágrimas, e aí vem a expressão olhos d'água, porque a mãe dela vivia chorando constantemente. Então, assim, são contos muito interessantes, muito bonitos. Eu acho que é uma leitura que todo mundo deveria ter. Ele é um livro pequeno, rápido de ler, mas é aquele livro que tem que ler um conto, sentar, respirar, entender o que tu acabou de ler para conseguir ler o próximo. Número 2, Série Perdida, da Karina Ricci. Então, a Karina Ricci, ela resolveu trazer esses livros, que são 5 no total, ela resolveu trazer esses livros em forma de um romance misturado com comédia. A gente vai ter como protagonista a Sofia. Ela tá no ano de 2010, e aí ela perde o celular, vai comprar um celular novo, a vendedora é meio esquisita, e ela meio que viaja no tempo e vai parar em 1800. E quando ela para em 1800, tu imagina, né? Uma pessoa em 2010 usava o quê? Uma saia jeans, uma regatinha, o famoso All-Star vermelho. Chega lá, 1800, mostrar o tornozelo era um absurdo, não usar corpete era um absurdo. Então ela é acolhida por uma família, e aí lá ela começa a tentar voltar para 2010. E tem toda essa trama dela se apaixonar por uma pessoa daquela época e tudo mais. E assim, é muito engraçado porque a gente fica se imaginando realmente. Porque quando a gente lê um livro de época, todos os personagens são de época. Então não tem aquela coisa que pula de fora, sabe, do livro, assim. Às vezes acontece de ter um personagem que é à frente do seu tempo. Por exemplo, a Anne,
ela é do Andy Green Gables, ela é muito à frente de seu tempo, mas é diferente de uma pessoa da nossa realidade voltar para 1800 e ter que viver aquelas maneiras, porque senão tu literalmente era morta, assim, era considerada bruxa e então morta. E aí as vivências da Sofia ficam muito engraçadas porque a gente se coloca no lugar dela pensando, eu faria a mesma coisa. Então, o mico, a vergonha, a gente entra na fila 2 vezes da vergonha pra passar, né? Mas, gente, o livro é muito divertido, a sequência toda é muito divertida. E os 3 primeiros livros tem a Sofia como protagonista. E aí depois, nos outros 2, tem outras personagens que apareceram nesses livros que a Sofia é protagonista. São personagens secundários que ganharam o seu próprio livro. Então é como se fosse um spin-off da série, que é muito interessante. Eu só acho importante mencionar que em 1800 ainda tinha escravidão no Brasil. A Karine Risse estava numa entrevista, perguntaram isso para ela e ela falou abertamente assim, olha, eu escolhi não colocar este assunto no meu livro, apesar de ter pesquisado muito sobre a época e saber que aquilo ainda existia, que os criados eram escravizados, na verdade, né? Aquela coisa que a gente já sabe da aula de história, né? Mas ela resolveu não colocar porque ela não queria que a história tivesse esse tema um pouco mais pesado. Ela queria que realmente fosse muito mais leve, muito mais engraçado, muito mais divertido. E ela sabia que colocando um tema desse não fecharia muito com o tema do livro, assim, que é pra ser um romance de época engraçado mesmo. Número 3, O Holocausto Brasileiro, por Daniela Arbex. Então, gente, aí a gente já começa a entrar num tema um pouco mais obscuro, né? Porque, assim, o livro é em formato de reportagens. E ele conta um dos maiores genocídios do Brasil, assim, que foi no Hospital Colônia, em Minas Gerais. E, assim, além de pacientes com problemas mentais, homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, mulheres que engravidaram dos chefes, mulheres que perderam a virgindade antes do casamento, mendigos, alcoólatras, melancólicos, tímidos, todo tipo de gente que era considerada fora do padrão no Brasil ia para essa clínica, para esse hospital em Minas Gerais, e essas pessoas eram maltratadas e mortas com o consentimento de médicos, funcionários, da sociedade e do próprio Estado. Então, mais de 60 mil pessoas morreram lá, sendo torturadas, simplesmente porque elas eram diferentes do que a sociedade, do que o Estado exigia. E esse livro, gente, é muito importante ler, porque a gente pensa que esse tipo de coisa só acontecia fora. A gente sempre consegue julgar o fora, né? Porque a Alemanha, porque o Hitler, porque o... Gente, tem muita coisa que aconteceu no Brasil e a galera passa pano, a galera nem olha em cima. Por isso que eu acho tão importante trazer esse tipo de livro pra cá. Tanto Olhos d'Água quanto O Holocausto Brasileiro são 2 livros com temáticas muito importantes para que todo brasileiro leia sim e entenda a sua própria realidade. Com essa levada, eu já puxo também o nosso 4º livro da lista, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Esse romance, ele é em forma de poemas. Ele perpassa pela vida de uma mulher, desde a infância, desde os 8 anos de idade, até os 52, se eu não me engano, anos de idade, então, na velhice. E assim, os temas desse livro, eles são muito diversos. Desde infância, parentalidade, vínculos afetivos, saúde emocional, abuso, sexualidade e um dos mais importantes é a própria maternidade. Então, assim, por que esse livro é muito importante? Porque ele traz a narrativa da mulher. E a autora, eu acho que eu li, eu não lembro onde que eu li isso, tá? Mas a autora, ela tava dando uma entrevista sobre como que ela teve a ideia para escrever O Peso do Pássaro Morto e por que esse título, né? E aí ela falou que, na verdade, ela teve a ideia do livro quando ela lembrou de uma memória que ela tinha, que quando ela tinha 8 anos, um canário morreu na mão dela. E aí ali foi o primeiro sentimento de perda que ela teve, porque ela nunca tinha visto, nunca tinha sentido o peso da morte. E aí então ela começou a fazer esse tipo de narrativa que puxa mais para as primeiras experiências. Sentimentos que nós adultos já estamos acostumados a sentir. Perda, amor, sabe o primeiro amor, primeira paixão, a primeira vez que fica super confuso em relação à sexualidade. Tudo isso
a Aline trouxe na nossa personagem principal, na nossa protagonista, primeira vez que ela sentiu aquilo, primeira vez que ela presenciou aquilo. E é muito interessante a gente ler esse livro e aí fica pensando, meu Deus, eu já passei por isso. Então, assim, é muito interessante ver a nossa protagonista sentindo e experienciando tudo aquilo pela primeira vez. A primeira vez que ela presenciou a morte, que foi de uma coleguinha dela de escola, se eu não me engano, quando ela tinha 8 anos, ela meio que pegou essa referência do pássaro dela na vida real e trouxe pro personagem. Então, assim, isso ficou extremamente interessante, extremamente importante pra narrativa, porque é uma coisa que a gente normalmente não pensa, né? A gente só sente porque a gente já tá acostumado. Todo mundo, nós adultos, no caso, né, já teve alguma parte da nossa infância, na nossa adolescência, que a gente perdeu alguém próximo e aí a gente ficou ok, e aí depois fomos perdendo mais pessoas ou nos distanciando de mais pessoas, o que também tem um sentimento de perda, e a gente já tá tão acostumado com isso que a gente nem lembra qual que foi o nosso próprio sentimento na primeira vez. E a Aline traz isso com muita maestria. Então é muito, muito interessante de ler por todos os temas citados. Foi um livro que me destruiu, assim, eu tive uma ressaca literária muito, muito grande depois desse livro. Eu fiquei, tipo assim, um mês sem conseguir ler nenhum outro livro, porque eu ficava lembrando, ficava pensando e remetendo tudo que eu lia ao Peso do Pássaro Morto. E mesmo assim, é um livro que eu tenho vontade de ler várias outras vezes, porque ele é de extrema importância. Então vamos para o nosso último livro, livro número 5, que é A Mulher de Vermelho em Branco, eu preciso ler o nome dele, Contardo Caligares. Espero que eu esteja falando isso certo. Então, nessa história, a gente vai conhecer um psicanalista chamado Carlo Antonioni, e ele tá no escritório dele em Nova York, chique, né? Chique. E ele vai atender uma paciente nova que ele nunca conheceu. E era pra ser uma sessão normal, assim, e aí acaba que a consulta desencadeia num trama enorme, assim. Desde um casamento conturbado, até uma organização suspeita de terrorismo, um assassinato, uma história familiar de vingança. Então, daí o personagem principal, ele teria uma coisa em São Paulo pra fazer, então ele voltaria ao Brasil. E aí, nessa trama toda, assim, tu acaba, obviamente, percebendo que é uma investigação policial. E não apenas qualquer investigação policial. Porque tem várias tretas entre duas mulheres. É isso. Now the world don't move to the beat of just one drum. O livro é escrito em primeira pessoa, então a gente tem sempre como foco narrativo o próprio protagonista, o Carlo. Então, esse psicanalista, ele começa a ter relação com duas mulheres. E quando eu digo relação, eu não quero dizer relação tipo de romance. Eu digo relação, tipo, ele se conecta com duas pessoas, como qualquer um de nós. E essas duas pessoas, que são duas mulheres, são extremamente diferentes, extremamente problemáticas em suas vidas. Então, nesse livro que traz o passado e o presente entre capítulos, a gente ainda consegue não se importar tanto com o Carlo. A gente se importa mais com as duas outras mulheres, que é a Woody Luz e a Lily. Então, assim, a gente acompanha a vida delas através do Carlo, e como ele é um psicanalista, fica aquela coisa entre policial, psicanálise, as duas mulheres muito diferentes, aquela coisa que dá meio choque, meio intriga, e até tu tentar descobrir o que tá acontecendo, tu já leva 500 tapas na cara. É sensacional de bom. Então, assim, ele leva muito a influência psicológica, e por isso, essa influência psicológica, isso agrega muito ao mistério do livro. Então é um livro que tu fica sem entender nada real, tu se sente muito idiota. Mas esse foi o nosso último livro. Agora, antes das menções honrosas, eu vou pedir pra você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal. Gente, se inscrever no canal é muito importante, tá? Muito, muito importante, vai me ajudar muito. E é de graça pra vocês. Então, poxa, o que custa ali dar um se inscrever e um joinha pra cima, né? Então vamos lá, menções honrosas. Por que eu trouxe menções honrosas e não coloquei eles junto na lista? Porque é muito provável que eu faça vídeos individuais sobre esses livros. Esses livros aqui que estão no meu roteirinho aqui das minhas menções honrosas, eu já li. E eu recomendo todos a lerem. Mas eu não queria entregar muito deles aqui, porque eu gosto tanto deles que eu quero fazer um vídeo individual para cada. Então vamos começar.
O primeiro é Jantar Secreto, do Rafael Montes. O Rafael Montes, eu acho que assim, quem acompanha o mundo literário não é de se surpreender que ele estourou aí ano passado, ele tá tipo no bafafá da moda agora, porque ele é um dos escritores brasileiros de terror, suspense e romance policial mais queridos do momento. Os livros dele realmente são muito bons. E Jantar Secreto não é por mais nem menos, que foi o primeiro que eu li dele, por uma recomendação, e eu não dava nada pelo livro e li e me apaixonei. Aí, como eu me apaixonei, eu já fui por outro dele, que é o segundo aqui na nossa lista, que é Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Essa história é bem diferente da primeira, o que eu acho muito legal dos livros do Rafael Montes. Ele consegue construir narrativas completamente diferentes e ainda ter essa puxada de suspense e de mistério para os livros dele. Por isso que eu recomendo esses dois para começar, como menção honrosa. O terceiro livro, Amora, da Natália Borges Polesso. É uma literatura lésbica. É uma literatura que eu nunca tinha tido contato na vida antes de conhecer a Natália, antes desse livro ser recomendado pelos professores. E aí eu fui ler o livro e eu achei extremamente interessante, porque tem várias pautas, várias discussões, vários temas dentro do livro, traz muitas informações. Ele é bem dividido em opiniões? Sim, Laura quem o diga. Ela é uma colega minha da faculdade, ela odeia esse livro. Eu, por outro lado, achei muito interessante. Talvez porque eu não conheça muito a comunidade lésbica mesmo, né? Testemunha Silenciosa, eu também vou precisar ler esse nome, Gallatin Warfield. É um pseudônimo, tá, gente? Do Otto não sei o que, vai estar aqui na tela escrito. Mas ele é um livro de romance policial. Eu não fazia ideia que era brasileiro até eu terminar o livro. Ele é muito bem construído. E a última menção honrosa, Dona Isabela Freitas, pelo amor de Jesus, me nota, com a série Não Se Humilha Não. Eu sempre acho que é Não Se Enrola Não, ou alguma coisa assim, porque tem vários, são 3 ou 4, se eu não me engano, livros nessa série dela e são muito bons. Eles podem ser considerados livros de autoajuda. Quando eu li, eu não tomei desse jeito, mas eles podem sim ser considerados como autoajuda, tá? E eu acho que eles são bem interessantes porque eles trazem umas passagens, algumas frases que às vezes a gente não se atina a pensar e na verdade são de extrema importância para nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossa consciência como pessoa única e como comunidade. Então, gente, essa foi a listinha de livros brasileiros que deveriam ter mais reconhecimento e as menções honrosas. Por favor, vão atrás, conheçam, leiam esses livros. Todos os links deles vão estar aqui embaixo na descrição. Não esquece de se inscrever, não esquece de curtir aqui esse vídeo, tá? De novo, desculpa pelo atraso de postar esse vídeo, mas é que realmente acabou dando tudo errado ontem aqui, e aí eu acabei não conseguindo postar. Então, de qualquer jeito, eu agradeço por você ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, a gente se vê na terça-feira. Um beijo e tchau!